Olá, alunos de segundo ano. Vamos continuar então nossos estudos, tá? Falando sobre a questão do ciclo do ouro, né? Então, a gente tá abordando então este capítulo 9 do livro de vocês, certo? Então, no último vídeo, a gente falou ali então sobre essa questão, né, de que no momento em que se encontra ouro, é claro que Portugal vai tentar reforçar as perspectivas de controle desse ouro, porque enfim, né, no momento em que se encontra ouro, a ideia é o quê? Vamos, né, controlar melhor, vamos impor, né, a perspectiva de taxações, né, sendo então que todo ouro encontrado, em tese, né, deveria ser entregue um quinto, né, desse valor para Portugal, certo? Mas é claro que ao mesmo tempo em que se impõe essa perspectiva, né, espaços como, por exemplo, né, a chamada Intendência de Minas, né, que era exatamente esse órgão, essa instituição para fazer esse controle, as pessoas também vão burlar, né? Então, a sonegação, que é um problema crítico, crônico, né, em grande medida, e que as pessoas quase não falam, né, falam muito mais sobre a ideia da corrupção, inclusive a própria corrupção, né, muitas vezes é falada como se fosse uma situação do Estado, né, quando na verdade a maior parte da corrupção se encontra, né, no âmbito da sociedade civil, né. Bom, mas o fato é que a sonegação, né, desses impostos também era uma prática recorrente nessa conjuntura, né? Então, várias formas de tentar, então, driblar esse imposto, né? Então, entre essas formas de driblar, né, nós temos, por exemplo, se recorria, né, então, a guardar, esconder o ouro, né, em partes do corpo, inclusive, né? Em orifícios do corpo, dentro, por exemplo, de estátuas, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas pessoas, talvez de outras gerações, conheçam, né, essa expressão que é o santinho do pau oco. Ah, aquele ali é um santinho do pau oco. O que isso quer dizer? Quer dizer que, naquele período, por exemplo, imagens de santos muitas vezes eram, então, perfuradas, se escondia o ouro ali dentro, né? E com isso, muitas vezes as pessoas tinham receio de destruir uma estátua, né? Uma imagem religiosa, né? Por motivos místicos, de crença, enfim. E então o ouro, né, muitas vezes era escondido exatamente nessas imagens, porque muitos tinham receio de destruí-las, né, por questões religiosas. Então a gente vê que, né, o controle, a fiscalização e a perspectiva de sonegação também andavam juntas para tentar coibir essas práticas, né? Então Portugal vai criar, né, a chamada Casa de Fundição, né, em 1720, nessa ideia de, bom, agora a gente então recolhe o ouro todo, né, e o ouro não pode mais circular de outra forma que não seja em barra. Então, a pessoa que encontra o ouro, digamos assim, né, vai ter que levar para a casa de fundição, a fundição vai torná-lo uma barra e já na própria casa de fundição se retira esse valor, se retira o quinto. E é claro, né, pessoas, que a gente vai ver que vai chegar um momento em que vai esgotar essas minas, né, que vai se esgotar essas riquezas, né, por várias coisas. Primeiro porque o ouro não é também uma, como é que eu vou dizer, algo que não inesgotável, né, digamos assim, não é um produto inesgotável, né? Então vai chegar um momento em que esses espaços, essas minas vão estar completamente exauridas, né? As técnicas também eram bastante rudimentares, então até poderia haver alguma coisa ainda, mas não conseguia, não se conseguia remover, né, esse metal. Então, por uma série de situações, né, e também pelo fato de que Portugal, né, era um país absolutista, que tinha uma corte bastante luxuosa, né, e que não se, digamos assim, se contentava, enfim, né, com pouca coisa, que tinha então essa expectativa nesse fluxo, que não investiu em outras perspectivas, né, de como as manufaturas, por exemplo, tinha uma economia bastante dependente, vai chegar um momento também que, digamos assim, como se acostumou mal,
e não está mais conseguindo receber tudo aquilo que queria, começa a tentar, então, buscar outras alternativas, como, por exemplo, um imposto mínimo, né, um valor mínimo que essas taxações deveriam trazer, né? Então, a ideia era um quinto mínimo, ou seja, né, sem arrobas de ouro, que era bastante coisa, aliás, né? E se colocou, né, a perspectiva da derrama, que era um imposto, então, né, que causou uma série de situações, inclusive, né, o grande movimento no sentido de como a história ressignificou ele, tá? Não que tenha sido, nossa, que movimento, mas a chamada Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira estava muito vinculada a este tipo de imposto que eu vou falar para vocês agora, que é a derrama. Futuramente a gente vai falar sobre Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, também é o mesmo movimento, na verdade foi uma conspiração, foi um planejamento de uma ação que não chegou a se concretizar, mas que ficou marcada na história brasileira, né? Ela foi ressignificada, ela foi, enfim, isso a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Mas ela foi ressignificada de tal forma que que seus líderes, como Tiradentes, por exemplo, né? Inclusive temos um feriado para o Tiradentes se tornaram heróis nacionais, né? Por que isso? Bom, isso nós vamos ver mais para frente, quando falarmos dela, a gente discute isso um pouquinho, tá? Mas o fato é que a derrama, né, vai ser uma cobrança, vai ser um imposto nesse contexto do qual o ouro encontrado já não vai mais suprir as necessidades da coroa portuguesa, já não é o suficiente, né, já está sendo esgotadas essas minas, então se coloca a derrama. O que é a derrama? É um imposto, é uma cobrança que a perspectiva era complementar no quinto mínimo com o que tivesse, com que fosse encontrado. Então, com bens, né, dessas pessoas. Então, isso criou um grande alvoroço, digamos assim, né, nesses espaços mineradores. Por quê? Porque, bom, alguém poderia, então, digamos assim, a força, né, legítima de violência poderia entrar na sua casa e pegar essas coisas, né, os seus bens, né, ou suas joias, enfim, o que fosse, para cumprir o quinto mínimo, tá? Então havia essa perspectiva e isso realmente causou uma série de problemas, certo? Bom, em relação ao período, em relação à parte de arte do período, né, a questão artística, nós temos aí então a arte barroca em ascensão, né? No Brasil, na verdade, o Brasil sempre tem um certo delay em relação aos movimentos artísticos externos, né? A gente pode dizer que nesse período a gente já está tendo ali, a gente já tem um pouco do barroco, enfim, né? Mas também já temos alguns, digamos assim, algumas situações que se mostram, né, a perspectiva do neoclassicismo, enfim, tá? Mas no Brasil é a arte barroca que predomina, que é uma arte bastante expressiva, que é uma arte que trabalha um pouco com essa questão mística, que trabalha com essa questão um pouco mais, digamos assim, de tons mais escuros, enfim, né? Um pouco teatrais, né? Então, essa questão da expressividade. De um modo geral, a gente tem essa arquitetura, né, religiosa que predomina, logicamente, no Brasil. Então, construções de igrejas, grandes casarios, né? Que tem todo um estilo mais, assim, digamos assim, rebuscado, né? Expressivo. E a grande expressão, né, artística do período, então, é o Francisco Antônio de Lisboa, né, chamado também Aleijadinho. Ele tinha algum tipo de doença, enfim, né, que fazia com que o seu corpo, né, pouco a pouco ficasse mais deformado. E ele basicamente criou uma série de obras, né, tanto de pintura, mas principalmente de escultura em pedra-sabão, né, em locais, né, em cidades, né, de Minas Gerais, que é de fato uma arte brilhante, né? Ele era negro, né? E ele, digamos assim, né, ensinou, treinou, né, vários outros artistas do período, certo? E é muito lindo, de fato, as obras dele, né? Então, as obras, de um modo geral, tanto na pintura quanto na escultura, a gente vai ver que é uma obra que vai privilegiar os temas religiosos, porque é o que predomina, digamos assim, no imaginário e no contexto de socialização, né, no Brasil colônia, é a perspectiva religiosa, certo? Basicamente, era o espaço de sociabilidade
das pessoas do período era o encontro na igreja, ou nas quermesses, ou nas procissões, ou nas novenas, enfim, né, eram espaços que de alguma forma tinham um cunho religioso, certo? Então, várias cidades importantes, né, de Minas Gerais, aquela parte histórica, digamos assim, trazem essas obras Aleijadinho, sendo que, né, uma das mais importantes são as esculturas, né, que ficam na cidade de Congonhas, né, em Minas Gerais. Então, vale a pena conhecer, então procure na internet, né, essas obras, certo? Então, basicamente, nesse vídeo a gente encerra por aqui, depois vamos falar um pouquinho sobre Portugal e as questões desse período em relação às resistências, digamos assim, também, na colônia portuguesa, certo? Então tá, cuidem-se.